O Evangelho de hoje nos ensina a importância da simplicidade, da pureza, da confiança para entrar no reino de Deus. Jesus nos chama a sermos como crianças, acolhendo o reino com um coração humilde e dependente. Este Evangelho nos lembra que em um mundo que valoriza a autossuficiência, também o sucesso individual, devemos reconhecer nossa dependência de Deus, cultivar também uma fé genuína, confiante. Além disso, Jesus nos ensina a valorizar, a acolher também quem mais precisa, demonstrando um amor inclusivo e incondicional. E ao seguir este exemplo, podemos então promover relações baseadas na sinceridade, no amor, enfrentando as dificuldades com esperança e confiança na providência divina. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para este sábado, dia 25 de maio de 2024, é o Evangelho de Marcos, o capítulo é o 10, versículos do 13 ao 16. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje nos mostra a essência do reino de Deus. E para entender melhor este Evangelho é importante considerarmos o contexto histórico e também cultural da época de Jesus. No tempo do Mestre, as crianças eram vistas como dependentes, sem status social. A sociedade judaica daquele primeiro século dava pouca importância às crianças, considerando-as como propriedade de seus pais sem direitos próprios. E esse pano de fundo então torna ainda mais impactante a atitude de Jesus. Isso porque ele acolhe as crianças, ele as defende. No início deste trecho, vemos que traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Esta expressão dos discípulos reflete a mentalidade daquela época onde as crianças não eram consideradas dignas de atenção em um ambiente onde se discutiam questões religiosas, espirituais. No entanto, Jesus, com sua infinita sabedoria e compaixão, reage de maneira direta. Ele se aborrece com a atitude dos discípulos e então os corrige. Ele diz: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Observem, queridos, que Jesus não apenas acolhe as crianças, mas faz uma declaração surpreendente. Quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Esta afirmação nos convida então a refletir sobre as qualidades das crianças que são essenciais para entrar no reino de Deus. Agora, o que significa receber o reino de Deus como uma criança? As crianças são exemplos de simplicidade, confiança, pureza, dependência. Elas se aproximam do mundo e das pessoas com o coração aberto, a mente livre de preconceitos. E essas qualidades são extremamente importantes para a nossa relação com Deus, essenciais. Jesus nos chama a ter um coração humilde, uma fé pura, confiando plenamente no amor e na providência divina, assim como as crianças confiam nos seus pais. No mundo,
Somos frequentemente incentivados a ser autossuficientes, a confiar nas nossas próprias capacidades, não é mesmo? Vivemos em uma sociedade que valoriza o sucesso individual, a competitividade, a independência. No entanto, Jesus nos ensina que para entrar no reino de Deus precisamos reconhecer nossa dependência de Deus e também cultivar um espírito de humildade. E essa dependência não significa passividade ou falta de esforço, mas sim reconhecer que nossa vida e nossas conquistas são dádivas de Deus. Significa confiar em Deus nos momentos de dificuldade, buscar sua orientação em todas as áreas da nossa vida. Um exemplo comum pode ser visto em nossas famílias. Ao enfrentar crises como problemas financeiros, de saúde, muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, esquecendo-nos de buscar o apoio e a orientação de Deus. Jesus então nos convida a sermos como crianças, voltando-nos para Deus com fé e confiança. Outro aspecto importante da atitude de Jesus em relação às crianças é o seu acolhimento amoroso. Ele abraçava as crianças, as abençoava, impondo-lhes as mãos. E esse gesto, queridos, de acolhimento e bênção nos mostra o quanto Jesus valoriza cada pessoa, independentemente de sua posição social e idade. Ele nos ensina que o amor de Deus é incondicional e inclusivo. Na nossa vida, muitas vezes, podemos ser tentados a julgar, até mesmo a escolher pessoas com base em sua aparência, status, ou até mesmo utilidade para nós. No entanto, Jesus nos chama a praticar um amor inclusivo, acolhedor. Por isso devemos estar dispostos a abraçar e abençoar os outros, especialmente aqueles que são marginalizados, desprezados pela sociedade. Isso pode ser visto no tratamento que damos aos pobres, aos doentes, aos estrangeiros, até mesmo aos colegas de trabalho ou vizinhos que possam estar passando por dificuldades. Outro ensinamento profundo deste evangelho de hoje é a necessidade de simplicidade e pureza de coração. Jesus nos diz que o reino de Deus é dos que são como elas, referindo-se, claro, às crianças. As crianças, queridos, são naturalmente simples e puras de coração. Elas não carregam a malícia ou a duplicidade que muitas vezes vemos em adultos. São transparentes em suas emoções, intenções. E hoje nós vivemos um mundo complexo onde muitas vezes somos levados a agir com segundas intenções ou até mesmo esconder nossos verdadeiros sentimentos, pensamentos. Agora, a simplicidade e a pureza de coração são virtudes que nos ajudam a viver de maneira autêntica, verdadeira. Nos aproximam mais de Deus, dos outros, promovendo relacionamentos baseados na sinceridade e no amor. Então, queridos, nós precisamos observar que as lições de hoje são especialmente relevantes quando enfrentamos dificuldades também e desafios. A fé simples, confiante de uma criança nos ensina a confiar em Deus em todas as situações. Quando nos deparamos então com problemas que parecem insuperáveis, como a perda de um ente querido, uma pessoa que amamos, dificuldades financeiras, doenças ou conflitos familiares, podemos lembrar das palavras de Jesus, então buscar a Deus com confiança e a simplicidade de uma criança. Um outro exemplo prático pode ser a oração. Muitas vezes, em momentos de crise, podemos nos sentir desesperados, sem saber o que fazer. Agora, a oração feita com coração simples e confiante pode nos trazer paz e clareza. Por isso devemos nos aproximar de Deus com a mesma confiança que uma criança tem ao buscar consolo e ajuda de seus pais. Então, que possamos, inspirados por este Evangelho, buscar viver com um coração puro e simples, confiando sempre no amor e na providência de Deus. E sejamos capazes de acolher os outros com amor incondicional, de enfrentar também as dificuldades com a fé confiante de uma criança. Assim estaremos caminhando no caminho do reino de Deus, o reino que Jesus nos chama a receber com o coração de uma criança. Amém? E hoje, se for possível,
coloque logo abaixo nos comentários esta frase: Senhor Jesus, o meu coração está aberto para recebê-lo. Por isso, Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas lindas lições deste Evangelho de hoje. O Evangelho tão rico em ensinamentos, tão importante, onde nós somos lembrados da importância de nos tornarmos como crianças para entrar no reino de Deus. Então ajuda-nos, Senhor, a acolher as crianças em nossas vidas com o mesmo amor e carinho que Tu demonstraste. Que possamos aprender com elas a simplicidade, a pureza, a confiança que são essenciais para uma vida em comunhão contigo. Ensina-nos a receber o reino de Deus com coração humilde e aberto, dependente também da Tua graça. Perdoa-nos também, Senhor, por todas as vezes que nos deixamos levar pelo orgulho, pela autossuficiência. Dá-nos a graça de reconhecer nossa dependência de Ti e de confiar plenamente na Tua providência, assim como as crianças confiam nos seus pais. Em todos os momentos, Senhor, especialmente aqueles de dificuldade, possamos nos voltar para Ti com fé e esperança. Então transforma nossos corações para que possamos viver com autenticidade e amor. Que sejamos sempre instrumentos do Teu amor inclusivo, acolhedor, especialmente para com os marginalizados e desprezados. Que possamos abraçar e abençoar os outros, seguindo sempre o Teu exemplo. E que o Espírito Santo nos guie também a cada dia, ajudando-nos a cultivar um coração puro, simples. Que possamos enfrentar os desafios da vida com a mesma fé confiante de uma criança, sabendo que Tu estás sempre conosco, nos amparando e guiando. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, se for possível, deixe o gostei e o like no vídeo, é muito importante. Também se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe também este Evangelho. Faça a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas. E claro, irei aguardar você também novamente aqui no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E tenha um ótimo dia.